A noiva da estrada, o encontro sobrenatural que nenhum caminhoneiro quer ter. Era uma noite sem lua, fria e silenciosa, quando Antônio, um caminhoneiro veterano, preparava-se para mais uma longa jornada. Ele conhecia bem as estradas do Brasil, mas naquela noite, algo parecia diferente. A rota que ele precisava seguir atravessava a infame Estrada da Morte, um trecho cercado de histórias macabras e acidentes inexplicáveis. Mas Antônio, com mais de 2 décadas de experiência, não acreditava em fantasmas. Pelo menos, não até aquela noite. Antônio partiu da cidade ainda com os últimos vestígios de luz no horizonte, mas a escuridão rapidamente tomou conta da estrada. Sem rádio, ele deixava que o ronco do motor fosse sua única companhia, o som familiar que normalmente o acalmava. Porém, naquela noite, até o motor parecia inquieto, emitindo sons estranhos, quase como se estivesse gemendo. Enquanto dirigia por aquela estrada sinuosa e isolada, uma neblina espessa começou a se formar de repente. A névoa era incomum, densa e impenetrável, engolindo o caminhão e tornando a visibilidade praticamente nula. Antônio diminuiu a velocidade, seus faróis apenas revelando fragmentos do asfalto à frente, como se a própria estrada estivesse se desfazendo na escuridão. Ele sentiu um arrepio subir por sua espinha, algo que não experimentava desde a infância, quando sua avó contava histórias de assombrações. De repente, na beira da estrada, ele avistou algo que fez seu coração quase parar. Uma mulher. Ela estava ali, sozinha, com um vestido branco sujo de lama, seus cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto pálido. Parecia estar em pé há horas, como se esperasse por alguém. Antônio freou bruscamente, mais por reflexo do que por decisão consciente. A mulher, sem erguer o rosto, apontou para a estrada à frente. Antônio hesitou, sua mente dividida entre o medo irracional e o instinto de ajudar. Ele nunca deixaria alguém sozinho naquela estrada, mas algo nela o fazia querer fugir o mais rápido possível. Precisa de ajuda? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. A mulher não respondeu, não fez qualquer movimento além de continuar apontando para a estrada. Antônio sentiu um frio anormal no ar, um frio que parecia se infiltrar em seus ossos, muito mais intenso do que o clima noturno justificava. Ele decidiu que seria melhor seguir em frente. Quando engatou a marcha para partir, um pensamento sinistro o fez olhar pelo retrovisor, e ali, ele viu o que nunca esperava ver. A mulher estava sentada no banco de trás do caminhão, seu rosto ainda escondido pelo cabelo. O choque fez Antônio perder o controle por um segundo, mas ele conseguiu parar o caminhão antes de sair da estrada. Sua respiração estava acelerada, o coração batendo descompassado no peito. Ele não ousava se virar, com medo do que poderia encontrar. Com as mãos trêmulas, ele pegou um terço que sempre carregava no bolso, presente de sua falecida mãe. Ele começou a rezar em voz baixa, esperando que as palavras lhe dessem algum conforto. Mas o silêncio dentro do caminhão era esmagador, denso, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para longe. De repente, o rádio, que ele sabia estar desligado, ligou-se sozinho, emitindo um ruído estático, seguido por uma voz feminina, baixa e distorcida, cantando uma melodia antiga, algo que ele reconhecia vagamente dos tempos de criança. Antônio, com o coração disparado, olhou pelo retrovisor mais uma vez. A mulher agora estava sentada ao seu lado, no banco do passageiro. Seu rosto, antes escondido, estava virado para ele. Seus olhos eram cavernas negras, sem vida, e seu sorriso era torto, um rasgo na pele pálida que mostrava mais dentes do que o normal, dentes amarelados e afiados, como se fossem feitos para morder a alma dos vivos. Ela sussurrou algo que Antônio não conseguiu entender, mas o som de sua voz era como unhas arranhando um quadro negro, rasgando o silêncio com uma agonia que ele sentiu em cada fibra de seu ser. Então, a temperatura no caminhão despencou de forma drástica, o vidro do para-brisa começou a embaçar, e ele viu a palavra Morro sendo escrita lentamente,
como se por dedos invisíveis. Desesperado, Antônio gritou uma oração e girou a chave, tentando ligar o motor, que tossiu, rugiu e, finalmente, voltou à vida. Ele acelerou com tudo o que o caminhão tinha, sentindo o veículo quase sair do chão enquanto lutava para escapar daquela presença maléfica. A mulher começou a rir, uma risada que parecia ecoar por todo o caminhão, reverberando dentro de sua cabeça. O som estava por toda parte, como se a própria escuridão estivesse rindo dele. Antônio não olhou mais para o lado, não ousou desviar os olhos da estrada. Dirigiu como um louco, sem se importar com as curvas perigosas ou com os buracos que poderiam jogar o caminhão para fora da estrada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a névoa se dissipou, e a estrada começou a parecer normal novamente. Antônio respirou aliviado, mas o medo ainda o dominava. Ele sabia que não estava seguro até chegar à próxima cidade. Quando finalmente avistou as luzes da cidade à distância, ele se permitiu respirar mais livremente. Ao estacionar o caminhão na lanchonete da estrada, ele saiu apressado, sentindo o chão sólido sob seus pés como se fosse a primeira vez em anos. Os outros caminhoneiros na lanchonete perceberam o seu estado e o cercaram, perguntando o que havia acontecido. Antônio, com a voz trêmula, contou o que havia vivido. Os mais velhos, em vez de rirem ou duvidarem, trocaram olhares significativos. Um deles, um homem de rosto marcado pelo tempo e pela estrada, se aproximou e disse: "Você encontrou a noiva da estrada. Ela morreu há muitos anos, esperando pelo noivo que nunca chegou. Agora, ela busca companhia na estrada, e aqueles que a veem, e bom, muitos não vivem para contar a história." Antônio nunca mais voltou àquela estrada. Mesmo depois de anos, ele ainda se recusava a dirigir à noite, especialmente em estradas isoladas. O medo daquela noite nunca o abandonou, e ele sabia que, de alguma forma, havia sobrevivido a algo que não pertencia a este mundo. Os caminhoneiros ainda contam a história de Antônio e a noiva da estrada nas paradas, como um aviso para os mais jovens. Mas poucos realmente acreditam, e até o momento em que precisam dirigir por aquela estrada deserta, e a névoa começa a se formar ao redor. Essa história te deu calafrios? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos aterrorizantes que vão fazer você pensar duas vezes antes de pegar a estrada à noite. Até a próxima!